Olá, você sabia que existem regras, normas ou orientações para a elaboração da redação científica ou da redação dos trabalhos científicos na academia, na universidade? Você vai aprender agora sobre essas regras. Eu sou o professor Auro Rodrigues, do canal Ciência e Pesquisa. Antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal para a gente produzir novos vídeos em relação a elementos da metodologia científica e não esquecer de dar o seu like aqui no nosso canal, ok? Então, vamos aprender agora as normas, regras ou orientações da redação científica, quando você estiver elaborando seu trabalho. Vamos lá. Redação científica. Então, dando continuidade, vejamos. Norma de redação científica. Quando você estiver escrevendo sua pesquisa científica, sua dissertação, sua tese de doutorado, sua monografia, seu TCC, seu artigo científico, é necessário que você preste bem atenção na redação, em algumas orientações, regras ou normas, que são fundamentais para dar cientificidade à sua pesquisa. Então, vamos lá. A primeira orientação, regra ou norma, é a impessoalidade quando você estiver escrevendo sua redação ou a escrita da sua monografia, da sua tese ou dissertação, ok? Impessoalidade. A redação do trabalho deve estar na terceira pessoa, evitando-se referenciais pessoais, como o meu trabalho, minha monografia. Você tem que retirar essa pessoalidade para colocar a impessoalidade, evitando subjetividade. Então, utiliza-se preferencialmente as formas, o presente trabalho, a presente pesquisa, a presente monografia, a presente dissertação, a presente o artigo científico, etc. E sempre na impessoalidade. Também verbos que tendem à impessoalidade, como o procedimento utilizado, tal informação foi verificada, etc. Então, esses elementos devem constar dentro da redação, da escrita da sua pesquisa. Outro elemento que chama a atenção é a objetividade. Deve-se expor as ideias relevantes, retirando do texto todas as informações consideradas supérfluas, utilizando uma linguagem denotativa, em que cada palavra deve apresentar seu significado próprio, não possibilitando dar margem a outras interpretações, criar dúvidas dentro da sua redação. Expressões como eu acho, eu penso, no minha concepção, no meu entender, meu sentimento, essas questões que trazem sentimento, emoções, subjetividade devem ser retiradas. Você tem que trabalhar com o pragmatismo, a racionalidade, deve apresentar o que você viu, o que você observou em sua pesquisa, não os seus gostos particulares, ok? Expressões como eu acho, eu penso, não devem ser utilizadas, pois apresentam caráter de subjetividade. Ciência não trabalha com subjetividade. Ciência não trabalha com achismo. A linguagem objetiva deve buscar a precisão dos termos técnicos, isenta de informações de caráter de valor pessoal. Trabalhe bastante os termos técnicos da sua área de conhecimento, da ciência que você está fazendo, da área de formação profissional que você estiver fazendo, seja curso técnico, seja curso superior. Próximo elemento, outra orientação, regra ou uma norma, é a questão da clareza. Deve-se evitar a construção de parágrafos longos. Já foi uma época, há 20 anos atrás, eu posso dizer a você que há 20 anos atrás era comum trabalhar com parágrafos longos, com 20, 30 linhas. Chega, era comprido e às vezes até cansava na hora do raciocínio. Hoje se trabalha com parágrafos curtos, em média de 5 a 6 linhas. A gente escreve cada parágrafo, em média, 5 a 6 linhas. Ó, então, excesso de orações subordinadas em termos obscuros. Utiliza-se vocabulário simples e formal, com os termos técnicos. Simplicidade não quer dizer que você vai
deixar de utilizar os seus termos técnicos dentro da sua área científica, ok? Precisos, bem definidos, adequados para cada situação que for necessário no texto, sem exagero de repetição. Não utilize o mesmo termo. Vamos supor, está um parágrafo, você utilizou o mesmo um termo. Aí no segundo parágrafo utiliza de novo o mesmo termo. No terceiro parágrafo utiliza de novo. Não fique repetindo o mesmo termo em toda hora no mesmo, em cada parágrafo utilizando o mesmo termo. Evite, certo? Evite situações que for necessário no texto, sem exagero de repetição. As frases devem ser inteligíveis, objetivas e com clareza de ideias. Próximo, concisão, outra orientação. Deve-se evitar a repetição da mesma ideia em mais de um parágrafo e de detalhes relevantes. De um parágrafo e de detalhes não relevantes, corrigindo, não relevantes. Às vezes você está redigindo a sua redação, a sua escrita, e aí você constrói um parágrafo com aquela ideia, e aí no segundo parágrafo repete a mesma ideia. A pessoa que está lendo está percebendo que você está lendo. Chega um momento que ele tem 5, 6 parágrafos com a mesma ideia. Você repetindo, repetindo, repetindo a mesma ideia, que não precisa você fazer isso. Então, utilize preferencialmente, e a orientação é a concisão, certo? Feche as ideias em cada parágrafo. Trabalhe mais ou menos 1 ou 2 parágrafos com fechando as ideias, se for possível. Continuando, expressar o máximo de informações com o mínimo de palavras. Informar o que se deseja sem os subterfúgios. Então, não seja prolixo, não fique repetindo ideias. Portanto, expressar o pensamento em poucas palavras, sem redundância de ideias, conter somente o essencial. Outro elemento é a coerência. Deve-se apresentar uma harmonia de sentido entre as palavras e as ideias dentro do texto. As ideias devem estar organizadas de forma sequenciadas, tendo um início, um meio e um fim. Ou seja, você está desenvolvendo uma ideia na sua redação, na sua escrita. De repente entra com outros assuntos que não tem nada a ver com aquela ideia que você está desenvolvendo. Aí depois passou 5, 6, 7 parágrafos, você volta de novo à ideia que você já estava desenvolvendo anteriormente. Não. Comece uma ideia com seu início, desenvolva a ideia e conclua a ideia. Depois você parte para as outras ideias. Ok? Então, início, meio e fim. Consiste no raciocínio lógico das ideias, com clareza e objetividade. E, finalmente, temos a cortesia. Deve-se evitar colocar na redação do trabalho críticas inadequadas e ofensivas sobre outras publicações de outros autores, já que um trabalho pode estar vulnerável ao erro e muitas vezes essas críticas serem infundadas. Preste atenção. Você, quando está desenvolvendo sua redação, da sua dissertação, da sua pesquisa, monografia, TCC ou seu artigo, às vezes você cita um autor para poder reforçar dentro lá do seu trabalho, ou fazer uma crítica a esse autor na sua citação que você está colocando. Cuidado, não ofenda o autor. Explique o erro dentro da pesquisa do outro autor, mas não o ofenda com ironia, com críticas sem fundamento, ok? Então, desenvolva. E você também não sabe, às vezes, a sua opinião, se ela está correta, a opinião dentro de um contexto científico, certo? Então, você não sabe, outras pessoas podem estar lendo e perceber que você é que está errado. Então, muito cuidado na sua pesquisa, redija o que você observou, o que você alcançou dos resultados e pronto. E sem críticas ofensivas, ironia para o outro autor, nas citações que você utilizar dos outros autores. Também é importante, é imprescindível, a cortesia ao criticar outro trabalho. Também é importante fazer os agradecimentos às pessoas que contribuíram na elaboração do seu trabalho. Não esquecer os agradecimentos, porque no longo do percurso da sua pesquisa, tenho certeza que muitas pessoas contribuíram. Pessoas, por exemplo, juntos pessoas da academia, certo? Professores, orientadores, e até o público que você obteve essas informações. Bom,
Espero que tenha entendido, que você tenha entendido sobre essas regras, normas ou orientações. Peço a sua contribuição de não deixar de se inscrever no, nesse canal para que a gente possa produzir. A sua inscrição é fundamental para que a gente possa continuar produzindo, certo? E deixe seu like. E pode tecer alguns comentários para eu poder dar resposta em relação a essas orientações, regras ou normas. Um forte e grande abraço e continue assistindo os outros vídeos da disciplina aqui do canal Ciência e Pesquisa, principalmente dentro do contexto da metodologia científica. Até mais.